mission to kill them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver ouvindo esse podcast. O meu nome é Marisa e hoje a gente vai ter o nosso último episódio do nosso especial de Natal, que foram 3 episódios contando casos que aconteceram no Natal. O Natal já passou, mas a gente vai fechar com chave de ouro com um caso que é muito conhecido. É um caso, assim, que eu lembro que antes de eu começar a falar sobre ele pelas primeiras vezes, era um caso muito solicitado, é um caso sem solução, que o Thiago já me contou aqui no backstage que ele não sabia que era tão famoso assim. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. E aí, como é que vocês estão? Eu realmente fiquei chocado com a quantidade de informação. E assim, chocado mesmo, porque vocês sabem que a gente gosta de pesquisar e ver outras fontes e etc. Só que nos Estados Unidos é uma quantidade absurda de informação. Eu tava falando pra Marisa antes que eu encontrei um podcast chamado True Crime Garage. Eu não sei se eles são conspiracionistas, alguma coisa assim, porque eles têm umas coisas meio estranhas, assim, mas eu fiquei chocado que eles têm literalmente um especial sobre esse caso da John Bennett, e basicamente eles falam 6 horas sobre o caso, assim, tem muitas informações, e a gente vai explicar por que dessas informações, mas eu tô chocado com a quantidade de informação desse caso, e eu acho que esse caso de muito mais discussão. E se vocês quiserem que a gente traga alguma coisa sobre... Eu sei que tem um documentário do Netflix, se vocês quiserem traga as nossas, sei lá, expectativas, nossas reviews sobre esse documentário do Netflix, faz um comentário, marca a gente lá. E como mais as pessoas podem nos ajudar, Marisa? Bom, gente, vocês sabem que a coisa que vocês mais ajudam a gente é quando vocês compartilham o nosso trabalho. A gente fica muito feliz em ver vocês compartilhando nos stories ou comentando, né? Eu recebo muitos comentários nos meus vídeos falando que vocês gostam do nosso podcast. Isso pra gente já ajuda muito. Então, compartilhe com seus amigos. Se o agregador que você escuta a gente aí tem a possibilidade de avaliar, avalie a gente, tudo isso ajuda muito e deixa a gente muito feliz, é uma coisa assim realmente muito positiva. E também para quem quiser ajudar, né, final de ano, né, dar um presentinho pra gente, para ajudar a gente a manter esse podcast, ajudar nós a fechar as contas do mês, vocês podem estar mandando um pix pra gente pelo e-mail contato apenazumpodcast@gmail.com, tudo juntinho, qualquer valor já é muito importante pra gente, já ajuda a gente demais, ou apoiar a gente pela Aurelo, que lá vocês apoiam a gente tanto só ouvindo, ou seja, se você ouvir nosso podcast, você baixa o aplicativo e você ouve gratuitamente, só de ouvir dar o play lá já ajuda a gente com alguns trocados, e também vocês ajudam a gente demais, se você puder, claro, apoiar a gente lá com um valor fixo lá. E também, né, gente, como eu disse, só de apoiar a gente, seguindo a gente, falando que gosta do nosso podcast, vindo conversar com a gente, isso são todas coisas que a gente gosta muito. Só antes, a gente gostaria de agradecer aos nossos apoiadores. Muito obrigado, vocês acompanharam a gente por muito tempo, vocês são muito importantes, gostaríamos de fazer mais, mas esse ano foi um ano conturbado, tanto eu quanto para Marisa. Para mim foi muito difícil, para quem não sabe, eu tenho uma filhinha aqui, acabou de fazer um ano, então ser pai não é uma coisa fácil, não é uma coisa lógica, então muito obrigado pelo apoio, eu só vou nomear e agradecer do fundo do coração essas pessoas que nos apoiam recorrentemente, a Viviane Ogata, a Julie Regina, a Aline Rodrigues e Laís Dreges. Muito obrigado pelo apoio, galera. Nos ajuda demais. Então, acho que a gente já pode começar, né? Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. Vamos lá, gente. Esse caso, muitas pessoas chamam ele de A Estrela Interrompida, porque basicamente isso explica bastante um pouco sobre quem era a John Bennett Ramsey. Bom, ela nasceu em agosto de 1990 em Atlanta, na Geórgia, e basicamente, gente, o nome dela era John Bennett mesmo, e era a junção dos nomes dos pais dela, que era o John e a Patrícia. E o que acontece, né? Por que ela foi uma estrela interrompida? Porque ela participava, talvez vocês já devam ter visto na Discovery, que eles tinham vários programas sobre isso, daquelas pequenas rainhas de beleza, que basicamente eles pegam as crianças e fazem um concurso de Miss com elas.
onde tem show de talento. E eu sempre achei esses concursos muito bizarros, porque, bom, primeiramente são concursos de beleza infantis, e também porque, tipo, são crianças vestidas como adultas, tipo, eles sexualizam bastante as crianças, e também a forma que eles vestem elas é uma forma muito adulta. Eu assisti esses programas na Discovery, eu lembro que eles chegavam a ficar horas e horas se dedicando aos concursos pra ganhar os prêmios, horas e horas, e tipo, a criança tinha aquela coisa de que ela tinha que ser perfeita, eram quilos de maquiagem, era muita roupa, muito cabelo. Eu lembro de alguns episódios até que eles faziam bronzeamento artificial nas crianças. Então, assim, gente, é uma coisa bem estranha pra mim, é uma coisa bem absurda. Você quer até algumas informações da própria John Bennett que eu tenho? Pode falar. Ela chegava a treinar 12 horas por dia para dançar, falar e quebrar, fazer os gestos naturais, sabe? Em torno de 12 horas por dia. Para uma criança, gente, ela tinha o quê? 5 anos. Ela sabia tocar violino. Ela também tinha que fazer implantes capilares, porque o cabelo dela, ela era loira e o cabelo dela tinha pouco volume. Então, quando você vê as fotos dela, é o cabelo bem volumoso. Então, ela vivia fazendo implantes capilares. Ela fazia bronzeamento artificial para que tenha uma cor mais saudável, porque ela tinha uma pele muito, muito branca. Então, aí a gente já começa a ver o nível bizarrice que é isso, né? O nível de competitividade nem um pouco saudável que são esses concursos de beleza. Sim, exatamente. Como eu disse, concursos de beleza infantis, né, gente? Então, pra mim, isso tem um quê, assim, mais bizarro ainda. E o que acontece, né? A mãe apoiava muito, dedicava muito tempo pra que ela participasse desses concursos, até porque a mãe dela foi Miss West Virginia de 1977, ou seja, ela já tinha um pezinho ali nesse mundo de concursos de beleza. Fora que o pai, né, o John, era um cara milionário. O Thiago tava me contando aqui, sempre a gente conversa um pouquinho antes de gravar, ele tava falando que na época, assim, do caso, ele teria o equivalente aí a 6 milhões de dólares. Que eu tava falando pra ele, né, na época devia ser mais dinheiro ainda. Foi o que o Thiago disse. E eu falei que hoje em dia eu já estaria tranquila com esse dinheiro na minha conta. Então, assim, é muito dinheiro até hoje. Sim, ele era muito influente. E ele vai conhecer a mãe, a Patricia, que chamam de Patty, lá em 76. Então, ele já tinha, acho que 3 filhos no casamento anterior. Dizem que ele era muito apaixonado por ela e ele se importava também com esse troço da beleza, sabe? Tipo, era uma coisa que ele era vaidoso também. Então, ele adorava fazer várias festas para comemoração da empresa. A família dele era muito conhecida na cidade de Atlanta, na Geórgia, porque ele empregava muita gente com isso. Acho que ele tinha uma gráfica, ele tinha alguns negócios, ele vivia fazendo festas, ele vivia indo em festas. Então, eles eram uma família bem influente. E esse dinheiro que eles tinham, a mãe meio que não precisava se preocupar muito em trabalhar, sabe? Sim, ela podia se dedicar totalmente à filha e aos concursos de beleza, porque, tipo, o cara já era podre de rico. Antes de tudo, a John Bennett Ramsey era a segunda filha desse casamento, né? Porque antes ele tinha um irmão mais velho, que era o Burke, que ele tinha 9 anos na época do crime. Então... E a John Bennett tinha 6 anos na época, não era uma diferença gigantesca, porém ele continuava sendo o irmão mais velho. E em várias entrevistas, várias coisas que você pode observar sobre a família e tal, fica bem claro que ele era meio que o irmão que ficava de lado, né? Porque basicamente a irmã era o centro das atenções, tanto pro pai quanto pra mãe. Ela era o rosto da família, então ela era muito conhecida. Nesse podcast que eu cheguei a ouvir, tanto que eles não sabem categorizar quantos concursos ela foi, pra vocês terem uma ideia, porque o próprio podcaster, esse é aquele podcast americano que os caras vão atrás, literalmente, procuram fontes e etc. E ele não sabia categorizar quantos concursos ela tinha participado, porque ele, tipo assim, já era muito concurso, tipo, que eles faziam dupla checagem, né, tipo, eles checavam nos jornais e checavam, tipo, no próprio concurso. E eles não sabiam dizer quantos concursos essa menina tinha participado, para vocês terem uma ideia de quantos concursos e como ela era influente nesse concurso, porque diz que ela ganhava vários desses concursos. Ela era uma Miss muito vencedora. Tipo, ela tinha um potencial muito grande pra participar desse tipo de concurso. Ela ganhava muitas vezes, ela cativava os jurados. Então ela era até bem conhecida na época por esses trabalhos como Miss. Só que o que acontece, né, gente? Infelizmente, todo esse estrelato dela vai ser interrompido. E vai ser interrompido de que forma exatamente?
Vai acontecer mais ou menos ali por volta do Natal. No dia 25, eles tinham ido para uma festa que era na casa de um amigo do John. Esse amigo tava fazendo uma festa ali, uma reuniãozinha de Natal, e a família voltou para casa deles por volta das 10 horas da noite. Deixaram as crianças no quarto para dormir, e mais ou menos ali por volta das 6 horas da manhã do dia 26 de dezembro de 1996, os pais perceberam que a John Bennett tinha desaparecido. Eles procuraram ela pela casa, mas ela não foi encontrada. E o que eles acabam achando depois? Eles acabam encontrando um bilhete, que acabou sendo encontrado pela mãe, estava na escadaria da casa. Ela volta para o quarto da filha e vê que a filha não estava no quarto. Eles procuraram, meio que uma vistoria na casa e não acharam ela. E aí ela leu esse bilhete. Sr. Ramsey, escute com atenção. Somos um grupo que representa uma facção estrangeira. Respeitamos o seu negócio, mas não o país que ele serve. Neste momento, temos a sua filha em nossa posse e ela está segura e ilesa. Se você quer que ela veja o ano de 1997, você deve seguir as instruções ao pé da letra. Você vai sacar $118 mil, sendo 100 mil notas em notas de 100 e o restante em notas de 20. Você vai colocar o dinheiro em um saco de papel marrom assim que chegar em casa. Eu vou ligar amanhã por volta das 8 ou 10 horas da manhã para te instruir sobre a entrega. Se nós monitorarmos que você conseguiu sacar o dinheiro mais cedo, podemos ligar para realizar a entrega mais cedo também. No caso, a entrega da sua filha. Qualquer desvio em relação às instruções resultará na execução imediata da sua filha, e seus restos mortais lhe serão negados, impedindo que você faça um enterro decente. Os 2 cavalheiros que estão vigiando-a não gostam de você, então eu aconselho a não provocá-los. Falar com qualquer pessoa sobre essa situação, sendo o FBI, a polícia, etc., resultará na sua filha sendo decapitada. Se pegarmos você conversando com alguém, ela morre. Se você alertar o banco, ela morre. Se o dinheiro for adulterado, ela morre. Você pode tentar nos enganar, mas nós estamos familiarizados com as leis, contramedidas e táticas. Você tem 99% de chances de matar a sua filha se você tentar bancar o inteligente. Siga as nossas instruções e você terá 100% de chance de ter a sua filha de volta. Você e sua família estão sob constante vigilância, bem como as autoridades. Não tente dar uma desperto, não nos subestime, John. Use seu bom senso. Está com você, Vitória SBTC. E o que acontece depois que eles encontram esse bilhete, né? Era um bilhete grande, pelo que eu tava vendo, ele real, assim, escrito, ele dava mais ou menos umas 3 páginas. Assim que eles acharam o bilhete que estava sobre a escada, a mãe chamou a polícia. A ligação durou alguns minutos e é uma coisa bem bizarra, mas é um detalhe muito importante. Lembrando que a gente não tá afirmando nem nada, a gente só tá dando os detalhes da pesquisa. É que, basicamente, ela liga para a polícia, ela estava completamente desesperada com o que estava acontecendo, porém, depois que ela fala para a polícia que a filha dela tinha desaparecido, que ela tinha sido sequestrada, que eles acham um bilhete, nos últimos 6 segundos finais, assim, da ligação, quando a Patrícia já achou que o telefonema tinha sido encerrado, ela muda completamente o tom de voz dela, né? Então ela tava num tom de voz e do nada, abruptamente, ela mudou o tom de voz. E deu pra perceber que ela estava conversando com alguém, muito provavelmente com o pai, né, com o marido, aonde ela disse: pronto, fiz a ligação para a polícia, e agora? E tem mais coisa estranha nesse lance do bilhete, né? Sim, o que acontece? Outra coisa estranha é que o papel e a caneta que foram usados no bilhete, eles eram da própria casa, eles pertenciam a Patsy. E o bilhete tem quase 3 páginas, como a Marisa disse. Uma coisa muito estranha e incomum acontecia. A letra mudava de acordo com a escrita. Eu fui atrás de ver sobre peritos grafotécnicos, que são os peritos que olham cartas, analisam a letra e etc. E pelo que eu notei, cada pessoa, tanto ela colocando mais força, menos força, a letra sendo mais delicada, a letra sendo perpendicular, 90 graus, a letra sendo mais para a esquerda, mais para a direita, tudo isso tem como você analisar alguns comportamentos e como é essa pessoa, se é uma pessoa mais quieta, se ela é uma pessoa mais tímida, se ela é mais ansiosa, se ela é mais enérgica. E a letra, ela mudava muito durante essa carta, e a carta era grande. Isso chamou muita atenção, tanto dos policiais quanto da mídia.
E outro detalhe é que, de acordo com os peritos que também fizeram essa análise, a letra era um pouco semelhante em alguns momentos com a letra da mãe. Nunca foi possível, obviamente, comprovar se era ou não a letra dela, mas em certos momentos ela era muito parecida. Outra coisa muito estranha é que havia evidências que um rascunho dessa carta foi feito dentro da casa. Por quê? O papel e a caneta que foram utilizados para escrever ela eram pertencentes ao escritório da família. Ou seja, o sequestrador teria que ter entrado na casa e, além de ter sequestrado a John Benet, ele teria escrito a carta que, como eu disse, era uma carta grande, ela dava mais ou menos aí quase 3 páginas. E além dele ter escrito essa carta, ele teria feito um rascunho. Então, muita gente acha muito estranho isso, porque, porra, desculpa falar, nossa, foi muito natural o palavrão que eu falei, desculpa. Porque, cara, como que ele teve tempo de fazer tudo isso, né? E tudo na surdina, né? Porque ninguém ouviu e etc. Exato. Ninguém viu nada, então, tipo, é uma coisa assim que muitas pessoas ficam, tá? Como que teve tempo de acontecer tudo isso sem perceber nada? Mas como a gente disse antes, né, Thiago? A gente não vai opinar em nada, né? A gente só tá trazendo as informações. Estamos só informando, tá, gente? Pelo amor de Deus. E outra coisa, nesse caso que me chama a atenção, é que polícia com gente rica funciona rápido, né? A gente sempre fala isso. A polícia literalmente chega em 5 minutos, mas algo meio que deixa os policiais estarrecidos. E o que seria esse estarrecimento, Marisa? Ai. Olha, na minha opinião, é bizarro, tá? Desculpa falar, mas na minha opinião é meio bizarro, porque, tipo assim, a casa tava lá, eles chamam 5 minutos, quando a polícia chega, praticamente toda a família da John Benet, a família inteira Ramsey, estava na casa ocupando os sofás, conversando com os pais da menina, enfim, né, gente, toda aquela gentaiada dentro da casa, e a polícia ficou muito surpresa. Até porque, né, como vocês sabem, por mais que dentro de um sequestro seja orientado para não comunicar à polícia, você tem que comunicar à polícia, porque eles têm as técnicas de como lidar com essa situação e por aí vai. Então, no próprio bilhete dizia que ninguém mais poderia saber o que estava acontecendo, e quando eles chegam lá, tá toda a família lá. E fora que eu até gostaria de fazer uma retrospectiva, voltar em todos os casos que a gente já gravou aqui, pra ver quantas vezes a gente já falou isso. Que na cena do crime não se mexe. Então, querendo ou não, por mais que não se soubesse onde ela foi retirada, tudo que estava acontecendo, todas aquelas pessoas ali dentro da casa, naquele momento, alteraram a cena do crime completamente. Então, o que isso significava? Que se tivesse alguma evidência sobre quem era aquele sequestrador, se tivesse alguma digital, algum fio de cabelo que fosse crucial para a solução desse caso, foi perdido, basicamente. E eu acho essa parte muito estranha. Eu acho. Eu também acho bem estranho, e outra coisa que não faz sentido. Tipo, você recebe uma carta, a qual diz pra você não fazer contato nenhum, e você sai contactando todos os seus parentes, sendo que na própria carta dizia que você está sendo vigiado. Tipo, qual o sentido? Sério, tipo, eu não consigo compreender esse caso nesse nível, porque é muito bizarro, é umas coisas meio nonsense, assim. Tipo, tinha várias pessoas, a polícia chega a tirar fotos na casa, e o que acontece? Tem algumas evidências que a polícia tira foto da casa. E aí depois a polícia vai revistar a própria casa porque eles encontram alguma coisa ou outra e a evidência já não tá mais lá. É absurdo, porque a sua filha foi sequestrada, você não tem que ficar, tipo, é importante você chamar pessoas pra te confortar? Sim, é importante. Mas, cara, não deixa ninguém mexer nas provas, tem evidência por toda parte e não sabe o que tá acontecendo. Então, aí chega na parte da casa, né? A casa ela não apresentava nenhum sinal de arrombamento, nenhuma porta estava quebrada, nenhum caixilho parecia forçado. Porém, no porão havia um buraco na parede que dava pro lado de fora. Mas uma coisa que era meio estranha é que esse buraco do lado de fora parecia intacto, depois ele estava cheio de teia de aranha e a neve ainda estava lá. Então, a polícia só viu, mas também não desconfiou de muita coisa. A possibilidade que a polícia fez foi acreditar que os pais estavam envolvidos diretamente nesse crime, né? Vale lembrar que até esse buraco que dava pro lado de fora, que tinha acesso ao porão, ele tava, tipo, intacto, tanto que falam que tinha, tipo, as teias de aranha no buraco. E, tipo, nem as teias de aranha tinham sido mexidas. Tipo, tava tudo literalmente no lugar. Então, assim, era uma coisa muito estranha, assim, não dava pra entender
o que estava acontecendo. Então, logo no começo, a polícia já começou a suspeitar que os pais estivessem envolvidos. Então, não é tipo só uma teoria aí que a galera tem. Isso foi uma coisa que realmente foi levantada pela polícia. Então, assim, eles começaram a investigar, eles isolaram o quarto que pertencia a John Benet, começaram a entrevistar os pais, o irmão Burke, né, de 9 anos. E, basicamente, né, uma das primeiras informações que o pai dá para a polícia é que ele achava muito estranho o fato deles exigirem o valor de $118 mil. Por quê? Porque aquele valor era exatamente o valor que ele tinha recebido de bônus de Natal naquele ano, né? Então a empresa pagava os bônus, né, pro pessoal, e o bônus de Natal que ele tinha ganhado era exatamente desse valor. Então, assim, nesse começo a polícia percebeu, tá, é uma informação que provavelmente ou os próprios pais sabiam, né, desse valor, ou alguém próximo à família sabia que eles receberiam esse valor naquele Natal. Então, por causa disso, né, foi uma coisa assim que levantou um alerta na polícia. Bom, gente, então quem encontra o corpo dela foi o pai. Basicamente, várias coisas já aconteceram de errado. O corpo dela estava no porão da casa. E a primeira coisa que o pai fez quando ele viu o corpo da filha foi retirar o corpo de lá. Então ele enrolou ela numa coberta, segurou ela nos braços e levou para a parte de cima da casa. O corpo já estava frio, o que indicava que ela já tinha morrido há um certo tempo, né, algumas horas. Os braços estavam amarrados para cima da cabeça dela e também tinha uma fita, né, que cobria a boca dela. E, além disso tudo, havia sinais de que ela havia sofrido um abuso sexual e também que ela tinha sido estrangulada. Tanto que ela estava com uma corda no pescoço. E qual que é o problema disso tudo? É que, primeiramente, ela estava ali na casa esse tempo todo. O corpo já estava frio, que indicava que fazia um bom tempo que ela tinha morrido. E terceiro, o pai mexeu no corpo. Ele literalmente tirou o corpo de lá. Claro, não sei se num desespero, não sei como é que rolaria essa situação, a pessoa mexeria no corpo, mas a gente sabe que não se pode mexer no corpo. Tanto que até hoje não sabemos exatamente como era a posição que o corpo estava quando ela morreu. A gente não sabe como é que era a posição original. E outra, digamos, grande contradição que eu vi nesse caso é que muitas pessoas falam que ela tinha indícios de abusos sexuais. Só que muito, pelo que eu vi, muitas pessoas contestam isso, e porque a própria polícia nos laudos e etc. não atesta abuso sexual. Então essa é uma coisa que fica meio nebulosa nesse caso. Foi uma das grandes contradições que eu vi, assim, tipo, algumas pessoas são taxativas e outras pessoas falam não tinha. Então, foi uma... Porque, se eu não me engano, tinha sêmen, não tinha? Então, diz que tinha sêmen na roupa, pelo que eu sei. Então talvez teria rolado pelo menos alguma coisa que, enfim, que a pessoa deve ter feito. Sim. Porque, tanto que eles vão analisar esse sêmen depois. Então, tipo, é uma coisa meio assim, talvez não tenha sido aquele abuso sexual direto que a gente tá acostumado e espera em casos criminais, mas alguma coisinha rolou, entende, né? E outra coisa que tinha um ferimento na cabeça, que indicava que ela tinha sido atingida com algum objeto. Nunca descobriram também que objeto que foi. Ela tinha sido atingida na cabeça e meio que a corda foi pra, tipo, silenciar ela de uma vez, sabe? Com aquele ferimento na cabeça ela não ia morrer, mas ela ia, digamos, ter fame de sangue, etc. E meio que a pessoa se desesperou e matou ela com a corda. Muitas teorias dizem sobre isso, assim. E além disso, né, debaixo das unhas dela, a polícia conseguiu encontrar o DNA de 3 pessoas. Porém, esse material genético, gente, era muito pouco, então não tinha como determinar de quem era aquela pessoa ou quem não era aquela pessoa, entendem? Então, a única coisa que eles puderam determinar é que aquele DNA demonstrava que era de 2 homens diferentes e de uma mulher. Porém, como eu disse, não era possível identificar e é certinho, né? 2 homens e uma mulher. Então, muita gente acredita que era o DNA da própria família que foi encontrado debaixo da unha dela. Porém, o principal material genético que foi encontrado não bateu com nenhuma pessoa que estava no banco de dados com a polícia. E já adianta que muito tempo depois eles fizeram um exame de DNA para ver se aquele material genético, né, o sêmen que foi encontrado, era do pai, e já adianto que deu negativo, não era dele. E não se sabia nada, não foi descoberto nenhuma outra pista. E também esse tal grupo que supostamente teria sequestrado ela nunca mais mandou mais nada, não mandou nenhum bilhete, nenhuma ligação.
simplesmente desapareceu, vamos dizer assim. Só que uma coisa que muita gente acha estranho é que literalmente de uma hora para outra, os pais da JonBenét tiveram um comportamento completamente diferente. Então, no começo, assim, nos primeiros dias da investigação, eles estavam super cooperando com a polícia, sempre, beleza, vamos conversar, vamos ajudar, isso é tudo que eu sei, blá, 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 blá. Até que, pum, do nada, eles simplesmente pararam de ajudar a polícia. Literalmente, eles pararam de ajudar a polícia. Eles, inclusive, preferiam participar de vários programas na televisão, onde eles levavam a foto da filha e falavam sobre o caso, do que propriamente participar da investigação. Então, eles se dedicavam mais à mídia do que à própria filha, na investigação que realmente fosse solucionar o caso. Então, muita gente também acha esse comportamento bem estranho. Eu também acho. Sim, e outra coisa que chamou a atenção é que se era um grupo organizado que queria o dinheiro, por que raios eles não foram atrás do dinheiro? Não teve nenhuma comunicação e já depois o corpo é encontrado 8 horas depois, mas mesmo assim, eles assumiram a autoria de um crime e depois eles literalmente desaparecem, assim. Sendo que chama muita atenção das pessoas que eles colocam um modus operandi, digamos, que eles iam fazer, que eles iam decapitar ela. E sim, ela sofreu um estrangulamento, então, algumas pessoas ficam assim, olha, faz sentido com o que tá na carta, mas também dizia que o corpo não ia ser encontrado, muitas pessoas falam sobre isso, o corpo não vai ser encontrado, e ele foi encontrado. E aí começam algumas coisas do caso. Primeiro, que a polícia, quando chega, ela tira várias fotos da cozinha da casa, e o que acontece? A JonBenét, os legistas, eles fazem, digamos, a autópsia do corpo, e é identificado que a JonBenét, ela tinha comido abacaxi, algumas fatias de abacaxi. E aí eles vão e procuram nas fotos da casa, da cozinha, o que ela comeu, sabe? Era um abacaxi, ele estava cortado, ela tinha comido, e nas fotos aparecem. E aí a polícia vai na casa pegar, digamos, esse prato onde ela tinha comido, e o prato ele já tinha sido lavado, ele já tinha sido mexido, então, novamente, as provas tinham sido mexidas. E aí outra coisa que chamou muita atenção da polícia foi que eles foram atrás das digitais na casa, e a casa inteira estava com digitais do Burke. Digamos, botou suspeita nele também. Então, esse caso aponta para vários lugares, né, Marisa? Sim, é muita coisa assim que, não dá para entender. Por exemplo, a corda que estava no pescoço da JonBenét. De acordo com os pais, não pertenciam a eles, mas parece que depois eles encontraram essa mesma corda, mesmo material na casa. Também se sabe que do lado de fora foi encontrado 2 pegadas na neve, porém não conseguiram teorizar nada sobre o que eram essas pegadas. Então, infelizmente, gente, esse é mais um caso que não leva a lugar nenhum. Simples assim, não leva a lugar nenhum. E eu não gosto muito de caso sem solução, acho que ninguém gosta. Então, assim, depois disso, a polícia só acabou encerrando o caso depois de alguns anos. Eu acho que ainda hoje em dia eles investigam, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Volta e meia, eles, acho que em 2021, várias vezes eles voltaram, reabriram o caso e etc. Mas não tem muitas provas, não tem, muitos fatos novos. A gente até vai falar de alguns fatos que tiveram, mas com o material que se tem, não tem como investigar muito mais, porque é o que a gente chama de cold case. O caso esfriou, eles não chegaram a... Eles chegaram a ter alguns suspeitos, mas eles não tiveram provas para chegar e ser taxativos e falar... a gente chegou por essa linha investigativa, é assim que a gente pensou e etc. E aí sempre ficava essa questão dos pais. Isso foi bem difícil, porque, querendo ou não, o pai dela ser rico ajudou muito na questão da narrativa. Sempre quando você tem um crime, e a gente vê isso até aqui no Brasil, a narrativa que se é dada pela imprensa é muito importante para você ter, digamos, o sentimento que as pessoas têm por esse caso. E a gente não falou, mas esse caso mobilizou muito os Estados Unidos, porque ela era muito conhecida como o rosto da jovem mirim americana. Ela era considerada uma futura estrela em ascensão, porque ela sabia fazer várias coisas. As professoras de colégio diziam que ela tinha uma oratória, assim, que era muito acima do nível de idade dela. Então, que ela era um fenômenozinho mesmo. E a gente sabe
que ela era muito mimada. Várias pessoas falam dela dela ser muito mimada, mas vocês têm que pensar, gente, ela era uma criança extremamente exigida. Tipo, eu nem critico, todo mundo falava que ela era uma criança muito estressada, muito explosiva e etc. E eu nem consigo, digamos, julgar ou coisa do tipo, porque pensa, você é uma criança de poucos anos de vida e você, sei lá, faz 12 horas de treinamento, você sabe tocar violino, você tem que fazer implante, você tem que, sabe, fora todo o estresse de você tem que ganhar, você isso, você aquilo, a sua família coloca muitas expectativas em cima de você, então você ser uma criança extremamente estressada e pedir o que você quer e os pais darem o que ela quer, era meio natural, assim, tipo, não vou dizer que é o que você quer pro seu filho, mas era meio que esperado na situação dela, assim. Exato, né? Então, assim, gente, uma teoria que muita gente acredita até hoje é que os pais, de alguma forma, estariam envolvidos no crime. É por isso que todas essas coisas foram ocultadas. Por isso que, enfim, gente, tudo isso aconteceu. Muitas coisas estranhas, muitas alterações na cena do crime. É muito importante a gente saber que a mãe, no caso, a Patrícia, ela já faleceu. O pai e o irmão ainda estão vivos. Mas, como eu disse, uma das principais teorias é de que os pais, de alguma forma, estariam envolvidos no crime. É uma coisa muito importante da gente saber que muita gente acha que pode ter sido o pai, porém, como eu disse, o material genético foi comprovado que não era do pai, e muitas pessoas acham que o irmão esteja envolvido. Dizem que tem uma entrevista com o irmão, que ele tem um comportamento bem estranho, assim, ele já é adulto na entrevista. E muita gente diz que era bem claro os ciúmes que ele sentia da JonBenét, que ele tinha uma certa raiva. Então, muita gente acha que alguma coisa na família aconteceu naquele dia. Muita gente acredita até mesmo que a mãe teria matado a filha, que talvez algum surto de raiva tenha acontecido. Enfim, são muitas teorias e muitas coisas bizarras que pode ter acontecido em relação à família. Mas, como eu disse, provavelmente vai ser uma coisa aí que a gente nunca vai saber. A gente nunca vai saber, mas é uma teoria, sim, gente, é muito espalhada, a teoria dos pais, porém não são as únicas coisas, né? A outra teoria que pegou bastante falava de um homem que ele estava vestido de Papai Noel, ele teria invadido a casa na noite do Natal, o nome dele era Bill, ele havia visitado a família uns 2 dias antes, e nesse caso, várias pessoas tinham fixação, quase como um stalker por ela, então, tipo, que ele era uma dessas pessoas, assim. Ela chamava muita atenção, tipo, ela era muito visada na cidade, assim, tipo, as pessoas conheciam a JonBenét porque ela era muito conhecida e ela chamava muita atenção. Então, vocês devem saber que, tipo, se hoje já rola uma sexualização absurda de pessoas, imagine uma menina que, tipo, estava no foco. Eu não concordo com isso, mas acontece, né? A gente tem que saber que acontece. Então, assim, são vários homens que a gente vai listar agora que tinham essa fixação pela JonBenét. Um outro homem foi o Michael Helgoff. Basicamente, ele admitiu ter matado a JonBenét para um amigo, só que ele misteriosamente foi encontrado morto 2 meses depois. Então, basicamente, não foi possível determinar se ele foi ou não o autor do crime, mas rolou essa confissão na mesma época, nos poucos dias depois que o assassinato foi descoberto. E anos depois, um professor de 41 anos também confessou ter matado a JonBenét, porém esse caso se sabe que é bem mentira, que foi o John Mark Corr. Ele foi preso no dia 15 de agosto de 2006, e durante o julgamento ele alegou estar drogado e por causa disso ele abusou e matou da JonBenét. Porém, ele acabou sendo inocentado desse caso, ele cometeu outros tipos de crime depois, porque foi constatado que ele não estava lá durante o período do crime, né? Ele nem estava na cidade. Também foi constatado que aquele material genético não pertencia ao John Mark. E que ele também alegava que ele tinha drogado a JonBenét, etc. E a autópsia não tinha nenhum sinal de alguma droga no corpo da JonBenét. Na época, fez bastante barulho essa acusação, as provas que tinham não sustentavam o que ele falava, assim. Basicamente isso. E aí eu acho que a gente entra num dos casos mais bizarros. Quer dizer, antes da gente entrar nesse caso, é bem importante a gente falar que em 2018 eles fizeram novas análises do DNA que foi encontrado nela e por aí vai. E foi possível traçar que provavelmente o homem que fez isso com a JonBenét tem alguma origem hispânica, né? Mas, mesmo assim, continua sendo uma coisa muito neutra, né? Porque existem milhares de países hispânicos, então não tem como determinar
nada a respeito disso, porém foi possível a polícia pelo menos ter uma luz ali, e aí sim a gente entra no cara que, na minha opinião, é o mais estranho dessa lista, que é o Gary Olive, de 54 anos. Então, o Gary Olive, ele era um detento, que ele já estava preso em Limon, no Colorado. Ele meio que confessou em uma das cartas para um amigo dele de colégio que ele matou a JonBenét, e ele estava condenado por... Basicamente, ele estava uma década preso por posse de pornografia infantil e outras fotos de criança. Fora que ele foi preso também por ter matado a própria mãe. E outra coisa muito, muito bizarra é que, tipo, ele era vizinho da JonBenét. Tipo, não era, tipo, vizinho, assim, muito perto, mas também não era muito longe. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Acho que era 2 quadras. Tipo, ele era um vizinho próximo, assim. Sim, mas, tipo, o que eu quero dizer é que não é vizinho de porta, sabe? Tipo, era vizinho de lado. Morava, tipo, na mesma rua. E uma coisa muito bizarra é que na mochila dele, ele tinha fotos da necrópsia da JonBenét. Então, assim... Como? Sabe? É isso que eu penso. Como? Quando? E isso mostra, por isso que eu falei, vários homens admitiram ter uma fixação gigantesca pela JonBenét. Só que essa parte dele ter as fotos da necrópsia é uma coisa que mexe muito com o meu emocional, porque eu sempre falo, né, que a gente como mulher, a gente não tá seguro em nenhum lugar. E nem na hora da morte, né? Infelizmente, muitas coisas vazam dos necrotérios. Isso é uma coisa, assim, que... Infelizmente, acho que muitos de vocês já estão cientes. E, de alguma forma, as fotos da necrópsia da JonBenét vazaram. E eu tenho certeza que ele não foi a única pessoa que teve acesso. Isso que me dói. Porque alguém deve ter vendido esse material e ele teve acesso a isso. E é muito bizarro, porque eu vou ler um pedacinho aqui dessa tal carta que ele enviou para esse amigo, né? Essa carta, ela foi escrita e veio à tona em 2019. Como eu disse, como o Thiago disse, foi enviado para um amigo dele. Ele disse: "Nunca amei ninguém como amei a JonBenét. Eu a deixei dormir e sua cabeça bateu. Eu a assisti morrer. Foi um acidente. Por favor, acredite em mim. Ela não era como as outras crianças." Então, assim, basicamente esse amigo dele, que se chamava Michael, começou a suspeitar do Gary, porque no dia do assassinato, o Gary ligou pra ele e ele tava completamente desesperado. De acordo com o Michael, ele tava chorando, assim, a ponto de soluçar, e dizia que ele tinha machucado uma menininha. Só que na época o Michael não entendeu absolutamente nada do que esse cara tava falando. Então, assim... muito estranho, basicamente é isso que eu quero falar. Tipo assim, ele era um cara que já tinha um comportamento estranho há muito tempo, sabe? Há muito, muito, muito tempo. Só que por mais que a polícia tenha relativamente recentemente descoberto todas essas coisas que a gente passou pra vocês sobre o Gary, ainda é considerado um caso sem solução. Eles ainda não investigaram muito essa parte do Gary. Então, assim... é estranho. Tudo que eu tenho a dizer. Então o que acontece é que, por mais que tenha essa carta, essa evidência, essa prova, etc., em nenhum trecho da carta, digamos assim, a polícia conseguiu admitir que ele realmente confessou o crime, por mais que, tipo, faz sentido, tipo, tudo que ele escreveu ali, e for ver o que aconteceu com ela, tipo, parece, e a polícia, ela meio que dá que não tem... tipo, uma confissão por escrito sobre a JonBenét, ele não diz eu matei a JonBenét, e outra coisa que os indícios que foram reunidos não conseguiram chegar a ele, digamos assim, eles tinham o DNA e etc, e também não bateu com ele, e aí a polícia, ela, tipo, não coloca ele como principal suspeito, não indica, não vai atrás dele pra tentar solucionar o caso, porque, gente, parece bizarro, mas várias pessoas tentaram assumir a autoria desse caso. Vários casos desses que eu sempre falo, gente, se um caso sem solução ficar muito famoso, sempre aparece um monte de gente louca. A gente já falou isso no caso do Jack Stripador, né? Foi uma coisa que aconteceu muito no Zodíaco também, né? Enfim, não sei por que a galera faz isso, né, gente? Não entendemos. Coisa de norte-americano querendo fama. Eu sei lá, né, gente? Eles não têm saúde, pelo que eu sei, quando a pessoa é presa, eles são obrigados a fornecer saúde pro detento. Não sei se é isso, né? Eu sei que algumas prisões, né? Richard Ramirez tá aí de exemplo, né? O cara fez a arcada dentária inteira dele, então não sei se é por isso. Vai saber. Então, assim, gente, é um caso muito triste, é um caso muito estranho.
claro, o nosso podcast de hoje foi tipo um resumo com as principais informações, mas que nem o Thiago disse, se a gente fosse pesquisar mesmo, meu Deus do céu, amigo, a gente ia fazer um podcast de 10 horas, porque tem muitos detalhezinhos. Muitos, porque, digamos, para vocês terem uma ideia, antigamente, todo que é coluna social, o pai da John Bennett estava lá. Então, tem muita informação sobre. Se vocês olharem, é um dos casos que você está no Spotify, John Bennett vai aparecer várias pessoas sobre esse caso, tipo, muito. Inclusive, tem um podcast que fez e trouxe até, eu acho que o pai, ele chega a estar nesse podcast. Deixa eu até lembrar o nome do podcast, se não me engano, é The Killing of John Bennett, The Final Suspects. Então, tipo, a morte de John Bennett, os suspeitos finais, sabe? Então, e virou meio que uma temporada, como vocês veem no caso de Evandro, virou uma temporada. Então, esse é um dos casos que, surpreendentemente, tem muito conteúdo, até nacionalmente. Eu acho que o Café com Crime fez, sei lá, acho que 3 ou 4 episódios sobre esse caso, e são episódios longos, então a gente não vai chegar aqui e dizer que, nossa, esse é o caso, porque tem muito mais coisas. Exato. Mas é porque o nosso estilo de podcast também é, tipo, trazer os casos em um episódio só com o máximo de informações. A gente não gosta muito, eu acho que é um estilo meio do Thiago, de ficar quebrando muito um caso só. O máximo que a gente pode trazer é depois, caso saia alguma atualização ou caso saia alguma coisa nova sobre o caso, a gente pode estar trazendo. Mas a gente tem mais esse estilo mesmo de tentar fazer vocês conhecerem o caso em um único episódio. E daí, caso vocês tenham interesse, a gente sempre tá dando recomendações, né? No caso, eu não tive acesso a nenhum livro, mas o Thiago já deu várias recomendações de outros podcasts. Opa, caiu meu microfone. O Thiago deu vários exemplos de podcast que vocês podem estar ouvindo depois. Tem o documentário na Netflix. Então, eu acho que a gente pode ir pro Momento 5 centavos. Momento 5 centavos! 5 centavos. Então, Thiago, gostaria que dessa vez você começasse falando sobre o que você achou desse caso. Se de repente você tem alguma teoria que você gostaria de compartilhar, algum sentimento, como é que você fica em relação a esse caso? Bom, num primeiro momento eu acho muito bizarro toda essa questão da Miss, porque pra mim parece algo meio que fora da realidade, tipo, uma menina de, tipo, 5, 6 anos fazer tanta coisa, sabe? Eu fico pensando com... Tipo, eu sei que algumas pessoas vão achar que eu tô falando besteira, mas quão infeliz devia ser a vida dela, porque, cara, imagina a pressão que essa menina tava, sabe? E pensa, pensa você e sua mãe, e a sua mãe é 24 horas pra você e tem expectativas gigantescas, e o caso John Bennett é uma coisa que chamou muita atenção, e até hoje, gente, se você, tipo, vai lá, digita John Bennett e coloca, digamos, vai em notícias, você vai ver que, sei lá, o meio-irmão da John Bennett falou alguma coisa sobre os assassinatos que tiveram aí esses tempos atrás, sobre as pessoas que estavam, jovens que morreram numa chácara, eu não sei muito bem, mas eu sei que aconteceu. Então, tipo, até hoje, esse caso tem uma repercussão gigantesca, as pessoas a família dela tem uma grande influência sobre a mídia, e isso é meio absurdo pra mim, sabe? Pra você pensar quão grande e influente são essas pessoas que estão nos casos. E, gente, desculpa, pega uma foto da John Bennett, você vai ver ela parecendo um adulto. É uma coisa meio bizarra pra mim, uma criança de, tipo, tão pouco tempo ser tão sexualizada, tipo, e, gente, eu digo muito sexualizada, tipo, é uma parada bizarra, pra mim não tem sentido ela ter brincos gigantescos, tá com shorts curto, sei lá, gente, eu só acho esse caso de extremo mau gosto, assim, sabe, tipo, o estilo de vida, tipo, vocês podem me questionar, mas eu acho de extremo mau gosto. Estranho mesmo, Thiago. Eu sei porque, como eu disse, eu acompanhava, não lembro, acho que é Pequenas Misses, o nome do reality show que tinha na Discovery. E eu acompanhava, adorava assistir. E, tipo, era nova, assim, relativamente, quando eu assistia. Tipo, eu era pré-adolescente. Nessa época, assim, que a gente não tem muita noção das coisas, eu já achava muito estranho.
Tipo, eu assistia com a minha avó e a gente achava muito bizarro, tipo, elas fazendo bronzeamento e tal. E é uma coisa, gente, muito da cultura dos Estados Unidos, assim, como eu falo, os Estados Unidos tem umas culturas, assim, que eu fico, gente, essa coisa bizarra, né? Então, assim, é uma coisa muito estranha e realmente eu acho meio triste, porque é uma exposição que eles causaram na filha deles, assim, de certa forma. Porque, assim, gente, independentemente se foi os pais, foi alguém da família ou não, se foi uma pessoa de fora, teoricamente ela conheceu ela devido a essa exposição que a família dava à própria filha. Então, assim, na minha opinião, esse caso ele é muito bizarro, ele é muito triste. Acho, sim, o comportamento dos pais estranho no decorrer do caso, no sentido de que eles literalmente mexeram muito na cena do crime, deles terem mudado de comportamento. Não sei, eu acho estranho sim o comportamento deles, mas também não posso afirmar se foi a família. Literalmente, ninguém pode afirmar absolutamente nada a respeito desse caso. Mas é muito estranho. E realmente essa coisa assim de cultura de Miss que tem nos Estados Unidos, acho que é uma coisa que deveria ser revista. Porque, tipo, um adulto participando de um concurso de beleza, literalmente, né? A pessoa já tem uma consciência sobre o que ela está fazendo ali naquele momento, né? Pelo menos que ela é adulta, ela sabe as consequências que ela vai sofrer em se inscrever em alguma coisa, porque tem uma pressão psicológica gigantesca, até mesmo para quem é adulto, mas para uma criança que não entende, para mim muito mais soa como um capricho dos pais. Porque eu acho que dificilmente uma criança ia querer fazer isso da forma que ela fazia, entende? Por tanto tempo, 12 horas de treinamento, sendo perfeita, tentando aparecer perfeita. Então, pra mim, não vai, entende? É isso que eu quero dizer. Mas gostaria de encerrar o que eu tenho pra falar falando que, tipo, cara, pra mim, o comportamento dos pais é estranho, sim. Podem me dizer que não. Ah, não, Marisa, não é. É estranho, sim. Tudo que eu tenho a dizer é isso. Sim, é muito bizarro. E só para dar notícia, é sobre o assassinato que teve em faculdades de Idaho, que ele falou sobre, o meio-irmão falou sobre. Então, tipo, digita aí, vocês vão ver. E é meio bizarro esse comportamento, porque os pais não foram nada cooperativos, e aí, se você acha que uma pessoa não é cooperativa, ela não vai falar com ninguém. E aí eles falam abertamente com a mídia. Eles estavam, tipo assim, todo momento que eles podiam na mídia, e até hoje eles estão na mídia, pra vocês terem uma ideia. O pai dele teve um podcast, um podcast muito grande, assim, que Exato. se propõe a uma coisa muito grande. Tipo, esse podcast eu não tive a oportunidade de ouvir, porque, pra vocês terem uma ideia, esse The Crime Garage que eu vi, o podcast tem 6 horas, pra mais de 6 horas. O episódio que menos tem, menos minutagem tem 1h13, 1h10, então, tipo, 57 minutos. Eu sei que, cara, tem muita informação. É um caso que não se esgota aqui, que tem muita coisa. E vai ser sem solução. O caso tem, tipo, 20 e tantos anos e, desculpa, gente, a gente não vai achar um assassino. Porque, infelizmente, não tem provas o suficiente, sabe? Tipo, as provas foram mexidas, o local foi mexido, as evidências não fazem muito sentido, até aquela coisa, tipo, eles foram mexer na cozinha e a cozinha tava cheia de digital do irmão, e aí, sei lá, tipo, muitas pessoas já teorizaram que foi o irmão, porque o irmão tinha ciúme delas e etc. E o irmão não tem um comportamento normal, tipo, que eu digo assim, normal, ele, sei lá, não parece natural o comportamento dele. Ele é uma pessoa estranha. Independente se foi ele ou não, ele é uma pessoa estranha. Acho que é isso que o Thiago tá querendo dizer. Sim. E não ajuda, tipo, não ajuda nesse caso, que é um caso sem solução, não ajuda, tipo, vocês sabem que no Reddit tem várias teorias e, cara, esse caso tem muita teoria, e é bizarro, assim, tipo, caso vocês queiram que a gente traga algum caso sem solução, fala, a gente não traz muito caso sem solução, porque tanto eu quanto a Marisa, acho que toda pessoa que gosta de caso criminal não gosta de caso sem solução, né, porque é aquela coisa... É amor e ódio, né, tipo... Amor no sentido, tipo, sei lá, a gente pode pensar em teorias, assim, e tal, mas é um ódio muito grande que eu sinto, porque, tipo, eu acho que deve ser uma dor muito grande pras famílias, pras pessoas todas envolvidas e tal. Eu ia ficar muito chateada se eu fosse a pessoa que morreu e não solucionassem o meu caso, então, tipo assim,
É uma coisa meio complicada, mas a gente sabe que alguns de vocês gostam bastante, então se vocês tiverem alguma sugestão de algum caso que seja muito diferente, mande aí, gente, porque oficialmente esse é o último podcast do ano de 2022. A gente quer muito agradecer vocês por terem acompanhado a gente ao longo desse ano. Vai ter podcast ano que vem, sim. Vamos iniciar uma nova temporada de 2023. Não sei se eu e o Thiago a gente vai tirar umas férias do podcast, eu acredito que não. Então acho que até comecinho de janeiro a gente já tá aí de volta. Ou não, né? Mas acho que não, acho que a gente vai estar aqui sim. Então, por favor, mandem sugestões de casos. A gente está querendo se tornar mais ativo. Provavelmente a gente vai abrir enquetes para decidir alguns casos para a gente trazer aqui para o podcast, mas a gente sempre está ouvindo várias sugestões de vocês. Pode ser temático, né? A gente já fez alguns podcasts temáticos também. Então, se vocês tiverem interesse em mandar alguma coisa, manda pra gente que a gente vai ficar muito feliz. E muito obrigada por terem acompanhado a gente nesse ano. E, por favor, venham com a gente pro ano de 2023, que prometemos trazer muito conteúdo para vocês. Então, muito obrigada, gente, foi muito importante. Bom, galera, eu gostaria de agradecer muito esse 2022. A gente produziu bastante conteúdo, às vezes a gente pensa que não, mas foi bom ter aquelas métricas do Spotify, porque ele nos disse que a gente produziu muito, assim, a gente aumentou muito a quantidade de produção de conteúdo. A gente pode ter falhado em algumas semanas, vocês sabem, foi um ano difícil, tanto para eu quanto para Marisa. Ano que vem vai ser um ano diferente. A gente tá amadurecendo o podcast, acredito que é isso, o nome é amadurecimento, porque para vocês saberem, o nosso podcast é um podcast amador. A gente tem métricas muito legais, a gente tem um público muito engajado, como vocês sabem, a gente bateu 1.000 avaliações 5 estrelas no Spotify, que foi uma coisa muito grande esse ano, foi uma conquista pra gente como podcast independente, a gente não tem ninguém por trás. E é muito bom saber que vocês gostam do nosso podcast, que vocês estão com a gente, que vocês nos divulgam. E em fevereiro a gente completa 3 anos. Eu acho que eu nem cheguei a falar, mas acho que hoje esse podcast é o 51º podcast que a gente fez. Então, a gente já produziu muito podcast. E a gente está muito feliz. Em fevereiro a gente vai começar a 3ª temporada do podcast. Digamos, a gente vai partir do 2º para o 3º ano. Então a gente já está há bastante tempo fazendo isso. E eu só tenho a agradecer as pessoas, porque eu cresci como pessoa, fazendo podcast, fazendo projeto, estudando sobre o mundo podcaster e sobre o mundo do true crime, sabe? Tipo, eu conheci bastante pessoas com isso, eu falo com bastante pessoas diariamente sobre casos criminais, eu vejo pessoas que gostam muito disso, e eu fico muito feliz, gostaria de agradecer. Espero que vocês tenham um ótimo 2023 e até ano que vem. Pessoal, muito obrigada de verdade, quero agradecer muito o Thiago por ter me acompanhado nesse ano. A gente também quer ver vocês ano que vem com a gente. Então, um beijo pra vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau, galera. Vocês são demais.